né, que mais um domingo, mais um dia de culto, e saber também que nos corações, né, tem acendido, né, o desejo de poder estar junto no local, não é verdade? De poder estar juntos, de poder se ver, mesmo com o nosso distanciamento lá. Então, a gente tem pensado nisso, né, como conselho, conversamos essa semana e estamos fazendo um tipo de enquete para nós vermos o interesse de cada um, ver como que está cada um, como seria para você, para que em breve a gente possa, com toda a segurança e com todo o zelo, estarmos em algum local que seja apropriado também para estarmos juntos. Lá em São Paulo, as igrejas já têm estado nos seus locais, né? Com medidores, com álcool em gel, com distanciamento. Então, seria no sentido mais um dos riscos que viveríamos, porque você corre os riscos, né? Principalmente quem tem saído de casa para ir trabalhar. Mas acho que Deus tem visto isso no seu coração. Então, orem para que a gente possa ter um local que vai nos permitir estarmos juntos, né? Para nos vermos e louvarmos juntos ao nosso Deus. Deus tem grandes planos aí para nós. Muito obrigado, né? Mais uma vez aí, a Sirlene, a coragem de fazer a oferta, o Cláudio pela ceia. Então, isso é extremamente rico, saber que podemos ofertar ao Senhor com o coração certo e pensar que Deus cuida de nós em qualquer circunstância e também a ceia que nos une debaixo do mesmo sangue. Vamos fazer uma oração e vamos juntos mais uma vez, né? Mais um domingo usufruir da palavra de Deus, como foi feito no domingo passado, como foi feito na semana e como é feito no seu dia a dia quando você pega a sua Bíblia aí para ler. Deus, nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Nós sabemos o quanto somos pecadores, o quanto erramos nos nossos relacionamentos, casamento, trabalho, pensamentos, tantas coisas. E é tão bom saber que o Senhor derrama o seu perdão sobre nós. O Senhor não quer que a gente viva debaixo de uma culpa, mas que a gente viva dentro da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com um espírito que Ele nos deu, que nos anima, que nos encoraja, que nos desafia, que nos faz enxergar, que nos dá visão das coisas das quais, de fato, podem nos afastar do Senhor. Nós queremos ser gratos porque o Senhor tem preenchido os nossos vazios nessa vida, por isso estamos aqui essa manhã, Deus. Que sejamos, de fato, homens e mulheres que se sentem privilegiados por poder se relacionar com o Senhor e um com o outro. Que o perdão, que a união seja, de fato, algo forte em nós, Deus. Ajude que as coisas do passado não nos atrapalhem no presente e que também que possamos ter um futuro mais gracioso, porque queremos derramar graça. Eu choro para aqueles que não, de alguma maneira, não puderam estar no culto, ou que estão viajando, seja qual for a situação, esteja com aqueles que, em especial, possam estar doentes ou passando por alguma situação dentro da família, o Senhor sabe quais são. E, com certeza, o Senhor está atento e o Senhor quer cuidar, e o Senhor quer ensinar, cada vez que passamos por situações assim. Eu te oro pelo trabalho de cada um, que o Senhor continue os conservando, aos meus irmãos e irmãs, e dê àqueles que não têm trabalho o trabalho, Deus. Obrigado porque em meio a essa pandemia, com tantas dificuldades, até de salário de alguns irmãos, o Senhor tem cuidado para que nada falte. E se olharmos ao nosso redor, como o mundo está, e olharmos pelo privilégio de termos um relacionamento com o Senhor, Deus, nós vamos muito mais agradecer e sorrir tanto por ver o Senhor cuidando de nós. Por favor, mais eu te peço, que o Senhor perdoe os nossos pecados, esteja em cada lar, e que o Senhor seja a coisa principal, Deus, em cada lar do qual nós queremos, de fato, engrandecer. Nós te amamos, Deus, como eu já disse, e queremos sempre gritar isso ao mundo, que nós amamos o Senhor, porque vemos o Senhor ao nosso redor. Em nome do teu filho oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Bom, irmãos, antes também eu queria dizer o seguinte, né?
Deus tem colocado em nós também o desejo de estarmos juntos em um local. Então, isso também é extremamente importante você pensar. Que horas que você acordaria, né, para você estar no culto, que talvez você tenha que pegar uma condução ou ir de carro para chegar até lá. Se você, aqueles que entram antes das 10, vem que nós temos começado os nossos cultos às 10h15. Eu não sei como que é o cotidiano de cada um aí, e o que que nos atrasa, o que que pode te atrasar aí dentro da sua casa, para que a gente possa, de fato, começar o nosso culto às 10 da manhã, tendo um convívio antes, lá por 9h30, ou 15 para as 10, ou 10 para as 10. Porque você vai perceber, né, quando nós formos para um lugar, como vai ser difícil você se levantar, se arrumar no horário apropriado para que você não chegue atrasado no culto. Então, seria interessante já a gente tendo um tipo de exercício, né? Ainda estando no culto presencial, para que a gente, que quando for 10 horas, estejamos começando o culto, pelo menos com a maioria das pessoas que vão estar, né? Que estão aí nas suas casas, para que a gente possa começar o nosso culto no horário do qual nós sabemos que começa e que é para Deus, que é às 10. Eu queria que você refletisse sobre isso e pensasse, né? Para que junto a gente pudesse estar juntos como igreja, começando o culto nesse horário das 10. Que o Onofre, né, que o nosso servo aí nas canções, que sempre está ali à frente, que quando chegar 9h58, 9h59, ele está ali ansioso para começar o culto nesse horário. Tá bom? Então, gostaria que a gente pudesse considerar isso e entrarmos, nem que você entre 1 minuto antes de começar o culto, 2 minutos, mas que você entre antes das 10, para que a gente possa começar o culto às 10. Então, a partir do próximo domingo, nós não vamos mais começar os nossos cultos às 10h15. Nós vamos ir naquele horário que a gente, de fato, temos em comum acordo como igreja, que é às 10. Tá bom? Obrigado, irmãos. Então, vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias em Lucas 10. E o nosso tema hoje é Encontrei o meu bom samaritano. E eu espero que no final dessa pregação, dessa aula, de fato, você tenha encontrado o seu bom samaritano. Isso, quando a gente fala de samaritano, é porque nós vamos falar do quê, né? Da parábola do bom samaritano, daquela passagem que muitos de nós já conhecem, e que tantas vezes, né, você já ouviu, ou até você já tem lido para alguém, já até em São Paulo fizemos teatro, né, com essa parábola. Então eu os convido aí a vocês lerem comigo Lucas 10, a partir do versículo 25, essa conversa que Jesus teve com esse perito na lei, querendo colocar Jesus à prova, um doutor da lei aí, né, que faz uma pergunta a Jesus. Então, a Bíblia diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, o que eu e você podemos ver aí que havia ali uma situação, né, de um homem que era perito na lei, fazendo a Jesus uma pergunta. E olha, se você pensar bem, foi uma boa pergunta. Afinal de contas, o que eu e você precisamos fazer para herdar o reino de Deus? Como hoje eu e você temos que viver para herdar o reino de Deus? E Jesus, lá na sabedoria dele, com o coração dele, podendo ler o coração daquele homem, e a Bíblia ainda diz que ele queria colocar Jesus à prova. O que Jesus poderia dizer a ele? Olha, você está mal intencionado. Suas motivações não são puras. A única coisa que você quer é tentar me pegar de alguma maneira, para mostrar que de alguma maneira eu possa responder a você algo que está errado. E com isso você, de alguma maneira, me condenar diante das pessoas. Jesus podia falar, Jesus, diversas coisas. Mas Jesus não, né? Jesus respondeu a ele de maneira amorosa, única, de uma maneira que até pode ter o constrangido, né? No sentido de ele, puxa, porque Jesus diz a ele, né? O que está escrito na lei ali, né? No versículo 27, né? Depois ele fala, o que está escrito na lei? Ele fala no 26, respondeu Jesus. E como você a lê? Ele podia só falar, como está escrito ali na lei? Como você a lê? Olha que interessante, né? Como que eu e você, nós lemos a palavra de Deus? Para os outros ou para si mesmo? Como a Bíblia lê você? Ela te lê, você a lê, e você faz a junção das duas coisas para que você possa tomar decisões na sua vida daquilo que você enxerga. Então, e ele respondeu ali exatamente o que estava escrito, e está escrito, né, até na Torá deles, no Velho Testamento. Ele tinha que amar a Deus, né, amar o Senhor, e de uma maneira do todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Pense bem nisso, né? Deus, quando ele se deu a nós, ele se deu como todo,
completo. Ele não deu só uma parte. Ele foi até o fim. Ele não descartou nada. E quando ele diz, né, que é de toda a sua alma, ele também diz de todas as suas forças. Porque também existe um esforço nosso de nos relacionarmos com Deus, para dependermos de Deus, para que Deus dê forças a nós, para que assim a gente consiga agradar a Deus e ficar feliz com isso. Não é ter dar toda essa força, né? Buscar todas essas forças em Deus como algo que vai nos deixar pesados, culpados, não, mas completos. Porque você precisa se voltar para Cristo. Porque Jesus, né, deu a resposta, foi desafiadora ali, né? Quando ele fala o que está escrito, como você a lê, e você tendo entendimento e sabendo, quando você lê, coloca você mesmo contra a parede, porque você mesmo avalia se você está vivendo aquilo, até daquilo que você perguntou, até daquilo que você está falando. Então, Jesus entra ali no versículo 30, dizendo a ele o que, de fato, ele poderia entender com aquilo que Jesus queria ensinar. Ele fala aqui em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém. Jesus aqui não está dizendo como é o nome desse homem. Se ele não colocou o nome, sabe o que você poderíamos fazer? Eu posso colocar o meu nome. Eu sendo esse homem que foi pego ali, naquela estrada de Jerusalém a Jericó, um caminho até conhecido possivelmente por bandidos, né? Sabendo que pessoas passavam ali. Há alguns caminhos e ruas que você evita na sua vida? Não, aqui não. Um lugar bem escuro, ou as pessoas têm aquela coisa, né? Não, aqui as pessoas são muito roubadas. Você fala, não, esse caminho aí eu não faço. Você pode até dar a volta por outro caminho, para você não ser assaltado. E eu lembro, né, quando morando em São Paulo, eu morava perto da Praça da República. E você poderia ir para o lugar que eu queria ir por cima ou por baixo, ali no metrô, que tinha um corredor que saía até lá. Saía nesse lugar. E era um caminho mais curto. Eu falei, quer saber, eu vou por baixo aqui. Vou aqui por baixo. Então, eu estava indo, e do meu lado esquerdo, eu estava indo pelo canto direito da parede, do lado esquerdo veio dois caras assim para cima de mim, naquele caminho que não tinha segurança, não tinha câmera, né? Naquela época não tinha ninguém, não tinha celular para filmar se fosse ou estaria acontecendo algo, e esses dois caras vieram para cima de mim. E eu não costumo usar relógio, nem gosto de relógio em certo sentido, e aí o cara veio, segurou meu braço para tomar meu relógio. Eu segurei o braço dele também. E aí, eu sei que eu empurrei ele, e aí, graças a Deus, ele não estava armado, e ele continuou andando. Quando eu continuei o caminho, vinham vindo dois chineses. E eu falei para os chineses, olha, não continue indo nesse caminho. Tem gente assaltando, eu quase fui assaltado. Eu até brinco, olha, esses dois chineses, eles viraram Jaspion, viraram super-herói japonês, mas eles correram, fugiram daquele lugar, porque aquele caminho, de fato, era perigoso. E outra vez, eu de novo voltei nesse caminho. 5 vieram para cima de mim. 5. Um pedindo para mim, me dá uma moeda aí, alguma coisa, e eu senti que os outros 4 não estavam com essa mesma intenção, não. Eu falei, eu vou dar. Quando eu fui dar, o outro já queria me assaltar, o outro cara não deixou, ele vai ajudar a gente, se quer assaltar ele. Então, se tem caminhos que levam você a correr algum risco, você não vai trilhar esse caminho. E na nossa vida espiritual, se tem caminhos que você está trilhando, que levam riscos de você difamar a fé cristã, de você não estar sendo um bom exemplo, de você ser muito parecido com o mundo, porque nós não somos chamados para sermos parecidos com o mundo, pelo contrário, as pessoas olham para nós e falam, vocês são loucos. Vocês são loucos.
Nós somos diferentes do mundo. Não nos vestimos igual as pessoas se vestem no mundo, em certos lugares. Ou não escolhemos roupas que as pessoas escolhem. Não ficamos nos expondo. Até em rede social, o que somos. Pelo contrário, você tem uma conduta cristã de santidade em Cristo. Você se vigia. Por mais que a sua natureza humana não queira, né, você luta contra ela. Por quê? Porque você quer colocar essa escritura, do qual Jesus perguntou a esse homem como ele ia ler, e ele falou de todas as suas forças. Você se nega. Você quer passar às pessoas que você é um cristão, né? E sempre quando a gente pensa sobre isso, acho que um cristão tem que se vestir com uma burca, não é isso? Tem que se vestir da santidade de Cristo. Com a liberdade que Cristo te dá, mas uma liberdade cristã, não como um robô. E o doutor da lei aqui, o que ele estava fazendo? Ele queria colocar Jesus à prova, ele procurava um escape. E a vida cristã vai passando, e a gente vai procurando um escape. O escape de não ter pessoas me discipulando, que assim elas não vão dizer para mim as coisas que eu estou fazendo de errado, então eu não tenho que ficar ouvindo pessoas. Então a gente vai manipulando a nossa vida cristã e vivendo da nossa maneira, do nosso jeito, do jeito que a gente achar melhor. Olha, e se alguém falar, né? E vamos vivendo. Porque Jerusalém era a cidade da paz, né? Da onde ele estava vindo. Jericó era a cidade da maldição, que você podia correr riscos. Ele caiu nas mãos de assaltantes. E não só o assaltaram. O que fizeram com ele? O machucaram. Física e emocionalmente. Porque Satanás é o ladrão. Ele quer roubar a nossa fé. Ele quer distorcer os valores de Cristo. Ele quer nos fazer sermos pessoas que estão dentro da igreja e vivendo no mundo. Porque aí, tudo bem. Continue indo à igreja aí. Mas seja mundano. É isso que ele quer. Eles o machucaram, né? É o mesmo ladrão do Éden, é aqui hoje, desde Gênesis. Os ladrões os deixaram despido, quer dizer, uma coisa de se sentir envergonhado, de se sentir mal, sem forças. E quem passava por ele podia o julgar, né? A gente também faz isso, né? Bebeu muito, merece estar aí desse jeito mesmo. É um drogado, é um isso, é aquilo. Ele mereceu. O deixaram despido e numa situação sem justiça e meio morto. Meio morto. Você pensa espiritualmente, se alguém fala para você, você está meio morto na fé, cara. Sabe o que é interessante? Quantos de nós precisa de ajuda? Quantos de nós? Esse homem precisava de ajuda. É o que parece. Mas, na verdade, ele não precisava de ajuda porque ele não conseguia nem pedir ajuda. Ele precisava ser resgatado. Ele precisava que alguém parasse e o resgatasse daquilo que aconteceu com ele. Quando você precisa de ajuda, e você já pediu ajuda, você vai lá e pede ajuda. Me ajude com isso, ou me ajude com aquilo. Estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Ou até ajuda simples. Você pode me ajudar a pintar minha casa? Você pode me ajudar a carregar isso ou a carregar aquilo? Você pode me ajudar? No trabalho, você pode pedir ajuda. Mas quando você está na situação desse homem, você precisa ser resgatado, nem ajuda você tem como pedir. Cristo veio para isso. Cristo não veio aqui para ficar, entre aspas, nos ajudando, veio para nos resgatar. Tirar você do lugar que você estava, da maneira como você vivia, para você agora viver com Ele, sendo resgatado por Ele, dia a dia. Quando a gente sabe que a gente precisa ser resgatado, a gente está vulnerável. Não, uma pessoa que está lá jogada no mar, nossa, ele precisa ser resgatado, ele não vai conseguir nadar lá, ou ficar gritando por ajuda, em certo sentido. Ele precisa ser resgatado, ele precisa ser salvo daquela situação. E Jesus fez isso por nós. Se deu para que a gente pudesse ser salvo daquela situação. Uhum. O que tem assaltado, né, a sua fé, o seu ânimo, a sua santidade, a sua pureza? Você se encontra despido, quase morto,
Porque a gente começa numa condição de todos estão mortos espiritualmente. Em Efésios 2, só para acrescentar, né, a essa passagem, fala que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo, né, os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, olha, né, Paulo falando sobre isso. E quem foi Paulo? Quem foi Paulo, né? Ele precisou ser provado, como eu e como você. Ele precisou ser resgatado. Ele matava os cristãos. Ele era contra, né, o caminho, né, que a Bíblia fala, que é o caminho de Cristo. Então, dentro da nossa religiosidade, é muito mais fácil a gente querer ficar debaixo de sacerdotes e levitas, que representam, né, ali todas as soluções vazias para nós, pecadores. É mais fácil, né, levarmos para as pessoas que têm uma função ou um cargo a resolver coisas, do que nós nos colocarmos à disposição de Cristo. É mais fácil nos esconder atrás de uma função de que quem tem que fazer é aquela pessoa que tem aquela função na igreja, do que nós olharmos a situação e ajudarmos e amarmos. Porque Jesus pegou o exemplo pior daquela época, que era o samaritano. Quando falou que era um samaritano, as pessoas possivelmente assim falaram: não é possível. Um samaritano fazer isso? Jamais. Ele não. Qualquer um, mesmo samaritano. Então, qualquer um de nós pode fazer o que o outro faz para Cristo. Né? Não é... Qualquer um de nós pode perdoar, qualquer um de nós pode amar, qualquer um de nós pode se unir, qualquer um de nós pode servir com humildade a Cristo. Então, a gente não pode ficar criando dependências em pessoas. Mas você precisa ser um cristão. E é óbvio que a igreja precisa, né, de sua organização. E quem está à frente para organizar não é melhor de quem não organiza. Mas nós precisamos disso. Servos, todos nós precisamos ser. Todos nós. Em todos os aspectos. Eu sempre falo, né, gente? Eu sempre falo assim: olha para a sua tela. Quem você vê que não tem estado no culto? Quem você sente a falta? O que você vai fazer durante a semana? Você vai, puxa, por amor a essa pessoa, você vai falar: aconteceu alguma coisa? Você não pôde estar no culto? Ou você sabe que talvez algumas pessoas viajaram? Você vai falar, vai querer passar para ela o culto? Olha, entra lá no culto, vai ajudar, aprender sobre isso, sobre aquilo, vai te animar. Porque senão, como sacerdote, a gente pode só falar para a pessoa: olha, você não deve passar por este caminho. Porque o sacerdote, ele representa ali, né, a condenação da lei, né? Você fez o que é errado, a lei vem, você não tem a graça. Quando muito, a lei ela vem só para, de fato, apenas condenar. E o levita representa uma instrução assim cerimonial, né, dos religiosos. Seguir, eu pego as coisas religiosas, eu não as vivo de fato,
mas eu tenho ela para me proteger, me dando alguns valores. E aí eu ponho esses valores na minha vida. Então, isso eu não faço, mas aquilo eu faço. E às vezes a gente vai esquecendo, né, do que a Bíblia fala. Você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo lhe convém. Não convém. Mas a gente vai tirando algumas coisas da Bíblia, né? Vai tirando. E isso tem acontecido, de fato, não no nosso meio, mas no meio religioso. As pessoas querem ter até Bíblias agora que dê apoio ao pecado. E isso tem acontecido. Essa semana foi a semana de 503 anos da Reforma Protestante. Foi se falado de como a Bíblia foi escrita, quem batalhou por isso, quem a escreveu, e diversas pessoas, né? Bíblia trintanariana, aí essa que a gente usa, a King James, a Ferreira de Almeida corrigida, a outra atualizada, e falou sobre todas as Bíblias ali, como elas chegaram até nós, os escritos, como foi descobrido o original no aramaico, no grego, no hebraico, e aí, essa semana, eu acompanhei um programa que foi debatendo sobre tudo que a Bíblia diz, e como, dentro da questão contemporânea, as pessoas querem mudar uma Bíblia, que ela seja uma Bíblia que não que te desafia, mas uma Bíblia que ela vai de encontro às suas necessidades, no sentido de dar a você uma atenuidade no pecado, né? Então você pode, você pode viver isso, viver aquilo, porque tudo é o amor de Deus. Gente, esquece que o amor de Deus, ele corrige, ele é justo. Então, a gente precisa entender que o sacerdote, o levita, eles podem dizer, eu posso indicar a você a direção que você deveria tomar, né? Ou você deveria tomar na próxima vez. Não vai nesse caminho, esse caminho te faz mal. Mas nenhum dos dois, sacerdote e levita, vai ao encontro do viajante em suas necessidades. Ele estava pobre ali, né, na situação, despido e meio morto. O coração humano tem necessidades mais que a explicação e instrução. Porque nós precisamos um do outro. Precisamos da amizade cristã. Precisamos ser humildes para falarmos da nossa vida para um outro pecador que erra tanto quanto você, para se ajudar. Porque a pessoa perdida precisa de salvação. A pessoa morna precisa sair da morneza. A pessoa que não serve, ela precisa servir. A pessoa que não ama, ela precisa amar. Sair da sua zona de conforto ali. Quer dizer, permita, né, que você encontre o seu bom samaritano. Imagina, quem você consegue ver como bom samaritano? Quem é aquela pessoa que foi ali, olha? É Jesus, né? Precisamos ver como Deus vê. Precisamos ver como Ele ama. Porque a minha natureza humana, ela me cega. A minha natureza humana faz eu olhar para mim mesmo. A minha natureza humana, ela é egoísta. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu sou soberbo. Eu sei, todas essas coisas estão em mim aqui, ó. Vivas em mim. Enquanto eu for vivo, a minha batalha vai ser contra a minha natureza humana. Então, se alguém me chamar de qualquer coisa que indica um pecado em mim, é verdade. É pura verdade. Não posso nem contestar. Posso até argumentar, né? Posso até tentar achar um escape. Mas é verdade. O que eu preciso fazer é reconhecer e querer mudar. Nós precisamos sonhar com que tipo de igreja você quer ter comunhão entre os irmãos. Como nós vamos chamar um ao outro para Deus? Vamos ter coragem ou vamos ter medo? Então, quando há medo, falta amor. Temos medo de pessoas saírem. Temos medo de pessoas ouvirem que vamos pregar e falar e não gostarem, ou se incomodarem apenas, ou se afastarem.
que nós queremos? Queremos viver a verdade, de fato? O quanto eu sou grato por Cristo e pela igreja. Quando eu penso na igreja, o que me vem à mente como gratidão? Permita que o bom samaritano possa representar o Salvador para você, como pecador, e para as pessoas. O samaritano sempre foi uma pessoa, viveu rejeitada, né? E às vezes, olha o que diz aqui Isaías 53, 3. Olha o que diz Isaías 53, versículo 3. Quando a gente pensa, né, no que o link que se faz com Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dor, experimentado no sofrimento, como alguém de que nos escondem o rosto. Foi desprezado. E nós o tínhamos em estima. Então, e nós não o tínhamos em estima, né? Se nós não vigiarmos, nós vamos estar olhando para Cristo não de frente, não nos olhos dele, mas muitas vezes de cabeça baixa ou de lado. Não vamos olhar para Cristo os olhos deles, vamos sorrir e agradecer. Porque talvez estejamos muito mais preocupados com a nossa própria vida do que, de fato, andarmos com Jesus. Porque à medida que ele viajava, né, ele tinha um destino definido ali, esse homem. Imagina, ele veio de Jerusalém, possivelmente foi cultuar a Deus, e estava lá, e talvez fosse chegar e falar com a família, e de repente foi atacado. E é assim mesmo, às vezes a gente está super feliz, está super animado, e somos atacados de alguma maneira que pode até querer tirar a nossa alegria. E como é que Jesus veio? E por que Jesus veio? Lucas 19, versículo 10, fala: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele homem sem nome, de quando Jesus fala nessa palavra que nós estamos lendo, eu e você podemos colocar o nosso nome. Como eu disse, colocar o nosso nome. Precisamos ser resgatados. Ele teve compaixão do caído, né? Em Filipenses 2 também, a Bíblia nos ajuda a pensarmos sobre como nós temos que ser. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até morte e morte de cruz. Eu estava conversando com um amigo ontem, e falando sobre isso, como Jesus veio à Terra e se colocou como homem, e eu pensando como homem, e sendo um homem no sentido humano, tanto homem como mulher, e ele conseguiu não pecar. Não pecar. Porque a cobiça dos olhos, da mente, do coração, o egoísmo, os maus desejos, os maus pensamentos, nossa, eles são um turbilhão. Pelo menos dentro de mim, como ser humano, tudo que tem de ruim está aqui comigo. Como, Jesus? Como? E a gente pode falar, não, mas ele era Deus, mas ele se fez homem, viveu aqui. Então, tudo que eu enxergo, tudo que eu penso, ele também possivelmente vivia aquelas coisas. É uma coisa que nós temos que pensar sobre atitude. Seja a atitude de vocês a mesma do que Jesus. O problema de ter a atitude de Jesus é que a gente precisa continuar mudando a cada dia. Uhum. Precisamos estar mudando a cada dia, cada dia, cada dia. Um problema meu não é meu, é nosso. Uma situação minha não é minha, é nossa. Uhum. A gente se une, a gente quer o melhor, a gente se ajuda, a gente se ama, a gente se perdoa, a gente se encoraja. Porque ele teve compaixão do caído, né? Quando esse homem foi até lá, ele teve a compaixão do caído. E é a compaixão do nosso Senhor conosco. O que ele fez? Ele curou suas feridas, né? Como fala lá em Isaías.
Ele foi ali direto ao centro do problema. Derramou o vinho ali sobre as feridas, né? Como se fosse um antisséptico ali. Ele cuidou dele. Então, se a gente vê uma situação, a gente precisa se constranger e querer ajudar. Ele derramou azeite sobre as feridas ali. Teve o cuidado posterior pelo homem, né? Lá no versículo 34, a coisa não ficou só assim de, eu vou ajudar e aqui é o resto. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Uma pessoa que está fraca, que precisa de ajuda, precisa de ânimo, que precisa de fato, uma direção, o que a gente faz? Às vezes a gente coloca na nossa própria casa, a gente carrega a pessoa até Deus, até o zelo que ele precisa, que vão dar a ele, né, ali do cuidado. Levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. Então imagine como discípulos, como animais, né? Que aí nós estamos aqui simbolizando, quem nós estamos carregando, quem nós estamos ajudando, com quem nós estamos nos importando. Talvez o tempo faz a gente ter medo, até uns dos outros, de falar coisas uns para os outros, né? Se eu falar isso, meu Deus. E aí levar a pessoa e cuidar dela, tá? Como Cristo. E uma história ainda não concluída, né? Quer dizer, não terminou ali, está dizendo, agora vai e faça o mesmo. Porque o essencial para a minha vida e para a sua, e a coisa que precisa ser mais importante na minha vida e na sua, é Jesus. Nós, como igreja, na comunhão que queremos viver, a gente tem que ser uma inspiração um para o outro, de ter a mesma atitude de Jesus, para que a gente veja no outro mais Jesus. Não é mais líder, não é mais quem tem uma função, é mais Jesus. Mais e mais de Jesus. Jesus na paciência dele. Jesus no amor dele. Jesus na entrega dele. Jesus na servidão dele. Mais Jesus. Nós já temos tudo de Jesus? Possivelmente não temos, mas podemos praticar as coisas de Jesus. O que ele ensina de maneira simples e poderosa quer ser transformadora em nós. Jesus aqui falando com pessoas simples, para corações simples, de uma maneira poderosa. Às vezes a gente fica querendo explicações teológicas mais profundas. Não, Jesus quer que a gente viva o simples. E o simples é mais desafiante, porque o simples inclui o outro, não exclui. O que é mais fácil para nós? Excluir o outro, excluir relacionamentos. Excluir. Sabe quando você conversa com a pessoa só o essencial, porque você é um cristão? Ou você talvez só a cumprimente, porque ela é uma cristã e você também é, mas Jesus sabe do meu coração e sabe do seu coração. Se eu olhar para o meu coração, eu sei quais as pessoas que eu preciso lidar com o meu coração, porque eu só cumprimento por ser cristão. E eu preciso lidar com isso. Talvez você viva isso e precisa ter coragem para enfrentar isso, que não é fácil. Deus quer nos usar mais que poderíamos jamais imaginar. Só que precisa de muita humildade, né? Para a gente, de fato, ter um coração que está ligado à vontade de Deus. Amém. Qual é o seu grande desejo hoje? O que você sonha com a igreja hoje? O que você sonha com o seu casamento? Quando você olha para sua esposa, olha para o marido, você fala, o que vamos fazer, eu e você, para o nosso Deus? O que Deus merece aqui dentro da nossa casa que a gente precisa fazer? Seja eu como solteiro ou solteira na minha vida cristã, se nós nos olharmos no espelho e falarmos com nós mesmos, imaginando Deus, que nós somos a semelhança de Deus, o que eu tenho que fazer, Senhor, para me relacionar melhor com o Senhor e com a igreja? Porque seja aonde for, né? Até para aqueles que não estão mais, ou estão em outra igreja, se Deus é o mesmo, o nosso comportamento com Deus precisa ser o mesmo. Em qualquer lugar.
Deus está mais interessado em trabalhar dentro de nós do que através de nós. Ele trabalha dentro de nós e nós vamos ter as atitudes de Jesus. Mas só que Deus também está interessado em fazer grandes coisas através de nós. Olha que incrível, Deus está falando, olha, tenha o privilégio de ser um instrumento nas minhas mãos. Nós não podemos aceitar mentiras do diabo e nos conformar, né, com coisas pequenas, quando Deus quer fazer grandes coisas. Como você tem enxergado Deus hoje? Ele é grande? Ele é poderoso? Ele é transformador? Ele é rico em misericórdia, em compaixão, em justiça? Quem nós seríamos hoje? O sacerdote, o levita, o samaritano, o homem da hospedaria? Quem nós seríamos hoje? Como estamos hoje? Então, eu gostaria de chamar cada um de nós, né, a refletirmos sobre a nossa vida cristã. Se voltarmos para um local, e Deus sabe quando, como que você vai voltar? Como vai estar em você o fogo do Espírito, o ânimo, a alegria? Você vai voltar como quem deixou de ir por causa da pandemia? Ou você vai voltar diferente? Ou também, quando voltarmos, com o tempo a gente se acostuma de novo do que era, né? Nossos corações primeiro precisam se voltar para Deus, de fato. Já, para que quando nós voltarmos, a gente sinta um ambiente com um espírito diferente. Um espírito daquele samaritano, o espírito de Jesus, o espírito do homem da hospedaria, que recebeu e que também ajudou a tratar e que cuidou. Um espírito de união, de um amor que constrange, de uma servidão que a gente fica encantado, mexido. E que toda honra e glória seja dada a nosso Deus sempre. Que de fato isso possa ter animado seu coração, também desafiado seu coração a entendermos que somos ricos, muito ricos com o nosso Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que essa mensagem possa ser transformadora na sua vida. Amém. A toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém.